Oi, gente, eu sou a Kathleen e eu vim falar para vocês um pouquinho da ligação iônica. A ligação iônica ela é um tipo de interação que ocorre entre dois átomos. Obrigatoriamente, um dos átomos é o metal e outro o ametal, ou não metal. Os princípios que fundamentam a ligação iônica é os íons positivos e os íons negativos. Essa ligação sugere uma força eletrostática que atraem os íons de cargas opostas. Afinal de contas, não tem como dois átomos positivos nem dois átomos negativos se atraírem, apenas de cargas opostas, positivo e negativo. Basicamente, normalmente há um agrupamento de elétrons no átomo que tende a te dar elétrons e outro com a tendência de receber elétrons. Os átomos que possuem facilidade de dar e perder elétrons são geralmente os metais da famílias 1A, 2A e 3A. E os que recebem elétrons são os ametais das famílias 5A, 6A e 7A. Olá, então, eu sou o Arthur e eu vou falar um pouquinho sobre como ocorre a ligação iônica. Bom, ela ocorre quando a gente reage um metal com um ametal, ou um metal com hidrogênio. Ela forma-se pela troca de elétrons. Um metal ele doa definitivamente elétrons, transformando-se em cátion, a outro átomo de um não metal que os recebe definitivamente, transformando-se em ânion. Assim, tanto o átomo do elemento metálico quanto o do não metálico atingem configurações eletrônicas de gás nobre, portanto garante suas estabilidades. Bom, como nesse exemplo aqui a gente tem o cloro e o sódio, para a gente conseguir transformar ele em uma fórmula estável, a gente vai ter que compartilhar os elétrons, porque o cloro ele tem apenas 7 elétrons ali. E para a gente conseguir tornar ele estável, a gente precisa de 8. Então a gente vai ter que compartilhar na real, um elétron com um sódio. E assim que a gente compartilha, a gente fica com 8 e consegue transformar ele em uma fórmula estável. Vou citar para vocês alguns exemplos de ligações iônicas. Bom, as ligações iônicas geralmente é estabelecida entre um metal e um ametal. Formam os compostos iônicos, elementos sólidos, duros e quebradiços, que apresentam alto ponto de fusão e ebulição, além de conduzirem corrente elétrica quando dissolvidas em água. Alguns exemplos de ligações iônicas é cloreto de sódio ou sal de cozinha, cloreto de magnésio ou óxido de alumínio. Oi, eu sou o Inácio e eu vou falar sobre dois exemplos da ligação iônica. O primeiro exemplo é K2O. Utiliza a estrutura de pontos para determinar a fórmula química do composto iônico formado a partir da reação entre potássio e oxigênio. O segundo exemplo é Ca2. Então, dois elétrons do cálcio, vai para cada flúor, resultando no K um íon positivo, K2+, e para o flúor o íon F-, que por terem cargas contrárias se atraem, caracterizando a ligação iônica de caráter electrovalente. Olá, eu sou o Vitor e eu vou falar sobre uma fórmula eletrônica dos exemplos que já foram estabelecidos. E claro, para que depois o Enzo e o Misael possam dar continuidade com a fórmula estrutural e molecular. Bom, o primeiro exemplo foi o NaCl, que é conhecido como sal de cozinha. E nele aplicamos a fórmula assim. O Na, que é o sódio, está presente na camada 1A. Já o Cl, que é o cloro, está na camada 7A. Para eles ficarem estáveis, precisa estar de acordo com a regra do octeto, certo? E é por isso que, sendo o elemento possuindo um elétron na camada de valência e o outro possuindo 7 elétrons na camada de valência, eu te pergunto, é mais fácil o sódio receber ou dar elétrons? E a resposta é dar, porque facilita a vida do cloro e faz com que a mistura do sal de cozinha ser o que é.
O cloreto de magnésio é usado em diversos fins, tanto na preparação do leite de soja até para fins terapêuticos, sendo ele a junção do magnésio e do cloro. O magnésio está presente na camada 2A, possuindo 2 elétrons na camada de valência. Já o cloro, como já vimos, está presente na camada 7A, com 7 elétrons na camada de valência. O magnésio, com seus 2 humildes elétrons, decide doá-los ao cloro, fazendo com que esse 2 ali faça ir lá do lado do cloro. No óxido de alumínio, podemos deixar dessa forma. Colocamos uma molécula de alumínio e doamos ao oxigênio. Como sobra um elétron do alumínio, nós adicionamos outra molécula do oxigênio e uma de alumínio para completar. Mas essa segunda molécula do alumínio sobra 2 elétrons, então adicionamos a última molécula do oxigênio, enfim fazendo se tornar uma fórmula estável. Aí vai ficar 2 moléculas de alumínio e 3 de oxigênio. Aqui quem fala é o Enzo e eu vou estar falando sobre a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é basicamente uma das 3 formas de representar um composto molecular. É o que indica a estrutura dela, ou seja, a disposição dos átomos de elementos químicos que compõem a cadeia, assim como a ligação entre eles. São indicados por pares de elétrons de um elemento para outro através de traços. Ou seja, para cada par, um traço. Para montar a fórmula estrutural de um composto molecular, é fundamental, primeiramente, saber a quantidade de elétrons que cada átomo necessita para alcançar a estabilidade, seguindo assim a regra do octeto. O exemplo que eu trouxe aqui é primeiramente da água. Como todo mundo sabe, a fórmula da água é H2O, ou seja, uma substância composta formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Aplicando a fórmula estrutural na substância, temos o seguinte resultado. Olá, meu nome é Misael, sou de 105 e vou estar falando um pouco sobre fórmula molecular, que é a representação gráfica de compostos químicos. Eu recebi exemplos de 3 compostos químicos e vou falar um pouco sobre cada um deles. Eu recebi o composto químico óxido de alumínio, cloreto de magnésio e cloreto de sódio. Vou estar falando na ordem de óxido de alumínio, cloreto de magnésio e cloreto de sódio. Vamos começar falando então sobre o óxido de alumínio. Frequentemente abreviado como alumina, é uma das famílias de materiais de cerâmica mais finas e mais populares em todo o mundo. O óxido de alumínio ele tem sua densidade entre 3,95 gramas por centímetro cúbico. Seu ponto de fusão é de 2072 graus Celsius e seu ponto de ebulição, que é de 2977 graus Celsius, que é algo muito, muito alto. Irei falar agora sobre o cloreto de magnésio, que é um composto químico da fórmula MgCl2, usado para diversos fins, que é muito usado na culinária para a preparação de tofu a partir do leite de soja, na medicina com fins terapêuticos, ou mesmo na indústria como anticongelamento ou para a produção de magnésio por eletrolise. O cloreto de magnésio tem seu ponto de fusão de 714 graus Celsius, que é muito abaixo do ponto de fusão do óxido de alumínio. Ele também tem sua densidade de 2,32 gramas por centímetro cúbico. Vou falar agora, por último, sobre o cloreto de sódio, que é popularmente conhecido como sal de cozinha. E o cloreto de sódio é algo muito, muito importante para as nossas vidas e muito essencial para a vida animal. O cloreto de sódio está presente no nosso cotidiano a todo dia, em tudo que consumimos, basicamente tem sódio. No caso, tem o cloreto de sódio, tem o sal. E o cloreto de sódio é muito essencial para conservante de alimentos, ou seja, ele conserva os alimentos. O cloreto de sódio, ele tem o seu ponto de fusão de 801 graus Celsius e sua densidade de 2,16 gramas por centímetro cúbico.